A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 17 e versículo de número 5 e 6, que vai nos dizer assim: Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, Deus, ele estava cuidando dos filhos de Israel. Por mais que humanamente falando parecesse não ter saída, aquilo que eles estavam vivenciando, Deus estava no controle. Eu quero lhe dizer através dessa palavra que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Não murmure, não questione, não queira saber como Deus vai fazer o milagre acontecer. Muitas vezes nós erramos, nós murmuramos, nós falhamos, porque ficamos buscando entender como Deus vai fazer o milagre. E nós precisamos entender diariamente que milagre não se explica, milagre se vive. Aquilo que Deus tem determinado para mim e para você, muitas vezes não vai ter explicação. Declare comigo: mesmo que não tenha explicação, eu vou viver o milagre. Mesmo que não tenha explicação, eu vou viver o milagre. Você observa aqui, no versículo de número 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Ou seja, em Refidim não tinha água. Então, humanamente falando, era impossível, irmãos, que eles pudessem beber água naquele lugar. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e pensamos: isso aqui é impossível. Isso aqui não vai acontecer. Muitas vezes Deus, ele nos prova diante de Refidim para ver quem nós somos. Para ver se vamos olhar para as circunstâncias ou se vamos olhar pelos olhos da fé. Você não pode andar por vista. Você não pode andar por aquilo que humanamente falando você contempla. Ribiandarasto. Você não pode andar segundo o que os teus olhos físicos estão contemplando. Você precisa aprender a andar pelos olhos da fé. Declare comigo: eu vou andar pelos olhos da fé e Deus vai fazer milagre na minha vida. Eu vou andar pelos olhos da fé e Deus vai fazer milagre na minha vida. Irmãos, não tinha água para o povo beber. Mas eles esqueceram que eles serviam ao Deus do impossível. Será que o Deus que abriu o mar vermelho, será que o Deus que havia feito a água amarga se tornar em águas doces para os filhos de Israel beber, será que o Deus que havia mandado maná não poderia muito bem trazer água para o seu povo em Refidim? Aí eu lhe pergunto: Deus que já fez tantas coisas acontecerem na sua vida, porque eu estou conversando com pessoas, irmãos, que têm testemunho para contar. Eu estou conversando com pessoas que você tem experiência com Deus, mas hoje, humanamente falando, a situação é impossível. Hoje você está em Refidim, um lugar que você olha humanamente falando e não tem saída. Um lugar que você está e você olha humanamente falando e não tem a probabilidade de haver água. Não tem possibilidade de acontecer milagre onde você está. E Deus está dizendo: não esqueça que você não anda por vista, mas você anda pelos olhos da fé. Irmãos, quando nós andamos pelos olhos da fé, precisamos compreender Ramanchucandaraia, que Deus cuida de nós. Precisamos compreender que Deus, ele não deixa os filhos dele envergonhados, frustrados, confusos, não. Muitas vezes Deus permite os caminhos difíceis, os lugares improváveis para provar a nossa fé. E tem gente que está sendo provado aqui em lugar improvável. Tem gente que está sendo testado, rabacandarasto, por Deus. E o Senhor, ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: minha filha, meu filho, seja fiel aonde você está, porque eu, Senhor, posso fazer água sair da rocha. Sabe o que é isso?
Eu posso fazer o impossível acontecer. Muitas vezes olhamos tanto para as circunstâncias que nós esquecemos do que Deus falou. Que nós esquecemos do que Deus ele já fez na nossa vida. Se Deus ele já fez milagres acontecer na sua história, você sabe do que Deus fala, o que é impossível para ele. Mas, irmã, aonde eu estou não tem saída. Aonde eu estou parece que nada vai mudar. Aonde eu estou, o cenário é totalmente improvável. Eu estou conversando com pessoas, irmãos, que estão como os filhos de Israel estavam aqui. Diante de cenários totalmente improváveis. Mas Deus, ele te convida a andar por fé. Deus, ele te convida a olhar pelos olhos da fé e não olhar por vista. Porque aquilo que você está contemplando não é o que Deus determinou para o seu cenário. Aquilo que você está contemplando não é o que Deus reservou ribiante na bacandarai para a tua vida. Você precisa entender que Deus não mudou. Era isso que os filhos de Israel tinham que entender, que Deus continuava no controle, independente de Refidim parecer que não tem saída. Independente de parecer que não vai ter água de Refidim, nós precisamos diariamente lembrar, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Quando nós lembramos que Deus está no controle, irmãos, nós conseguimos ter paz. Por que os filhos de Israel começaram aqui a murmurar, começaram com contenda, a ponto do próprio Moisés dizer que só restava ao povo apedrejar ele, irmãos? De tanto que o povo estava ali perturbado porque não tinha água em Refidim. E tem momentos que a gente, irmãos, começa a agir como os filhos de Israel. Começamos a descontar as pessoas que estão ao nosso redor. Começamos a murmurar diante da dificuldade. Deus está dizendo, eu não permiti o caminho da dificuldade na sua vida para você virar um murmurador. Rabasto candaraia. Mas os caminhos de dificuldade que eu permito na sua história, de candaramancho candaraia, é para que você possa provar de milagres. O que Deus queria era o quê? Que os filhos de Israel provassem de milagre. Muitas vezes pensamos que Deus nos leva pelo caminho mais difícil, pelo caminho de Refidim, para a gente ficar envergonhado. Mas isso é uma ideia errada, irmãos. Deus, ele não tem isso reservado para mim. Deus, ele não tem isso reservado para você. O Espírito Santo, ele está falando contigo de maneira muito clara e ele está dizendo para você hoje: eu continuo sendo o mesmo que fiz a água sair da rocha em Refidim. Sabe o que é isso? Eu fiz o impossível no lugar improvável. Declare comigo, meu Deus age em meio às impossibilidades, eu só vou confiar. O meu Deus age em meio às impossibilidades. Eu só vou confiar, só confie. O Espírito Santo hoje lhe chama a confiar. O Espírito Santo hoje lhe chama a colocar em Deus a sua confiança e não naquilo que você está vendo. E não naquilo que o seu cenário mostra. Porque o cenário dos filhos de Israel era contrário com o seu. Muitas vezes você olha para um lado e para o outro e diz o que é promessa, não faz sentido. Eu estou aqui, mas eu estou só rodando no deserto e nada muda. A minha história não vai sair do lugar e Deus está dizendo, eu permiti as dificuldades, não foi para você ficar com palavras negativas. Não foi para você ficar com pensamentos pessimistas. Mas eu permiti a dificuldade para provar sua fé. Muitas vezes Deus colocou a fé dos filhos de Israel à prova. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes Deus vai permitir as provas para ver quem nós somos diante dela. Para ver o nosso comportamento. Qual tem sido o seu comportamento diante de Refidim, diante da dificuldade, diante do cenário improvável? Porque nem sempre que Deus nos faz uma promessa, o cenário será favorável. Nem sempre que Deus fala algo ao meio a teu respeito, as coisas vão nos favorecer humanamente falando, não. Muitas vezes tudo vai ser contrário. Mas o Senhor está dizendo, não esqueça que em meio ao cenário contrário eu faço água sair da rocha. Não esqueça que eu sou Deus do impossível, você nunca pode esquecer disso.
Que Deus ele trabalha de maneira especial a favor de quem confia nele. A sua confiança precisa estar no Senhor. Você precisa lembrar diariamente que você serve a um Deus que não perde batalha. Você serve a um Deus que está no controle de tudo. Mas, irmão, humanamente falando, a causa parece estar perdida. Mas, irmã, humanamente falando, parece que eu estou em um lugar onde não tem saída, onde não vai haver milagre. Este lugar é o lugar perfeito para que Deus opere milagre. Deus ele não opera milagre no cenário possível, provável. Por quê? Porque ele não dá a glória dele a ninguém. Ele permite os cenários improváveis. Pode observar, Deus ele só vai glorificar o nome dele na nossa história em cenários improváveis, em meio às impossibilidades, para que a gente venha entender que foi ele que fez e para que a glória seja toda inteiramente dele. Declare comigo: a glória é do meu Deus e é ele quem vai fazer milagre na minha vida. A glória é do meu Deus e é ele quem vai fazer milagre na minha vida. Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo o mesmo, só descansa. Só confia, porque o milagre vai acontecer, a porta vai abrir, o cenário vai mudar. E Deus vai fazer coisas grandes, porque Deus, irmãos, ele não muda. Ele continua trabalhando. Ele continua fazendo o impossível acontecer. E ele está dizendo para você hoje: eu vou lhe surpreender em meio às impossibilidades. Não murmure em Refidim. Não murmure quando você olha e não vê saída. Declare comigo: eu não vou murmurar em Refidim, mas eu vou glorificar e a água vai sair da rocha. Eu não vou murmurar em Refidim, mas eu vou glorificar e a água vai sair da rocha. Quando você glorifica, o cenário começa a mudar. Quando você glorifica, a porta começa a abrir. Quando você glorifica, Deus começa a fazer o impossível acontecer, porque Deus, irmãos, ele não mudou. Ele só quer que a gente venha ser o quê? Adorador, irmãos, diante da dificuldade. Diante das adversidades. Ele não quer que a gente se deixe ser tomado pelo desespero. Dizendo: eu vim aqui para perecer, eu vim aqui para sucumbir. Deus não olha para mim, não. Nada de palavras negativas. Já basta o seu cenário que está negativo. Aí você ainda fica lançando palavras pessimistas, palavras de maldição, dizendo que nada muda, que nada vai acontecer, que Deus ele quer que você morra, que Deus ele não se importa contigo. Pare, porque isso só está lhe prejudicando. Você está em Refidim, não é para você morrer. Você está em Refidim, não é para você ser envergonhado. As portas estão fechadas aí porque Deus ele está prestes a manifestar a glória dele na sua vida. E quando ele manifestar a glória dele, tu saberás que foi ele. Todo mundo que está ao seu redor também vai saber. Por quê? Porque a impossibilidade faz com que Deus ele venha fazer um milagre na minha e na sua vida. Hoje o Senhor ele fala contigo de maneira especial e ele diz: eu não permiti as impossibilidades para que você fique envergonhado. Eu não permiti Refidim para você olhar e ver que não tem saída e pensar que é o teu fim. Não. Deus já tinha uma nova estratégia, irmãos. Deus deixou bem claro: ferirás a rocha e dela sairá água. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Deus já tinha preparado tudo, irmãos. Quando Deus ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus ele já preparou tudo. Ele não vai preparar o seu milagre, ele já preparou. Ele só está preparando você para receber. Muitas vezes temos a ideia errônea de que Deus está preparando o milagre, mas não. Deus está preparando a gente para receber, irmãos. Porque o milagre sempre esteve preparado. A rocha já estava lá. Deus já sabia que daquela rocha sairia água. Deus já sabe a saída que ele vai lhe entregar. Deus já sabe o milagre que ele tem reservado para a sua vida. Mas através dessa palavra ele diz para você: descanse, confie, não ande por circunstâncias, não ande por vista, não ande segundo aquilo que você está vendo, mas ande por fé. Tudo que Deus queria dos filhos de Israel desde o início era que eles tivessem o que, irmãos? Fé. E é o que Deus requer de mim e de você. Fé em meio aos desertos, fé em meio às impossibilidades, fé quando tudo está contrário, como estava em Refidim, fé. Declare comigo: eu vou ter fé e Deus vai fazer milagres grandes. Eu vou ter fé e Deus vai fazer milagres grandes. Tem pessoas que querem viver milagres grandes, mas não têm fé. E a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, em nome de Jesus Cristo, não se posicione como murmurador. Não se posicione como alguém que contende, como os filhos de Israel ficavam contendendo o tempo inteiro. Mas se posicione como alguém que sabe que tem crido, glorificando e exaltando, porque Deus ainda faz água sair da rocha. Sabe o que é isso? Deus ainda faz o impossível acontecer a favor dos filhos dele. Se a sua confiança está no Senhor, só segure, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus. Só guarde aquilo que Deus determinou, porque se Ele falou, Ele vai fazer acontecer o milagre. Se Ele falou, Ele vai cumprir a palavra dele. Deus não tirou os filhos de Israel, irmãos, do Egito, para que todos viessem a perecer no deserto, não. Deus queria dar experiências a eles. Deus não quer que você morra, Ele quer lhe dar experiências. Deus não quer ver você atribulado, Ele quer lhe dar experiências. Só isso, você só precisa ter fé. Você só precisa se posicionar e o restante Deus fará por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, no milagre. Senhor, eu creio que será completo, Pai, aquilo que o Senhor fará. Da mesma forma que o Senhor fez na história dos filhos de Israel, água sair da rocha aqui em meio à impossibilidade, Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Eu creio, Pai, que os teus filhos depois, Pai, desta prova, vão ver o impossível acontecendo e o teu nome sendo glorificado, que eles entendam que a prova não é para murmurar, que a prova não é para questionar, mas a prova é para adorar, é para que eles venham entender, Pai, que o Senhor está prestes a dar para eles milagres, experiências contigo, testemunhos para contar. Obrigada, Senhor, por não nos abandonar e refidir. Obrigada por nos garantir que a água vai sair da rocha. Obrigada por nos mostrar, Pai, que a situação tem jeito sim, e que o Senhor não mudou, Ribiando Candarai, mas tu és Xarabás, tu Deus de milagre, tu és o Deus de resposta. Oh Deus, continua trabalhando de maneira especial e dando força aos teus filhos que estão em meio às provas, em meio às dificuldades, que eles venham se posicionar não como os filhos de Israel murmurando, mas que eles venham se posicionar como quem crê, que eles venham se posicionar como quem tem fé, glorificando ao Senhor, porque daqui a pouquinho a água vai sair da rocha, daqui a pouquinho o milagre vai acontecer e o teu nome, meu Pai, será glorificado. Eu creio que está chegando o tempo do Senhor glorificar o teu nome na vida dos teus filhos de maneira especial. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Os abençoa, Pai. Os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele é fiel. Quando Ele permite a dificuldade na minha e na sua vida, é para que Ele possa manifestar a glória dEle. É para que Ele possa, irmãos, através da dificuldade, nos fazer provar de grandiosíssimos milagres. Deus, Ele reservou algo grande para você. Por isso, quando você estiver passando na dificuldade, quando você estiver em Refidim, em um lugar onde parece que não tem saída, em um lugar onde parece que humanamente falando as coisas não vão mudar, você não tem que murmurar, você não tem que
contender como os filhos de Israel, mas você tem que glorificar. Por quê? Porque Deus já preparou a rocha, Deus já preparou a água para sair dela, Deus já preparou tudo. Todas as vezes que vier vontade de murmurar, de questionar, você tem que lembrar, Deus já preparou tudo. Eu só preciso crer, eu só preciso confiar, eu só preciso me apegar à palavra dele, e isso é o bastante. A palavra de Deus é o suficiente para mim e para a sua vida. Da mesma forma que Deus cuidava dos filhos de Israel quando eles estavam no deserto, assim Deus ele está cuidando de você. Nos mínimos detalhes, Deus vai fazer água sair da rocha. Só creia, só confie, só coloque a sua fé em ação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Em Refidim, a água vai sair da rocha. Que Deus te abençoe.